Bé, mais uma escola dominical. E sabe o que aconteceu agora? A história do rei Davi acabou. Na verdade, há muitas outras histórias do reinado de Davi, mas nós vamos deixar elas para um outro momento. Agora, nós vamos estar aprendendo a história, sabe de quem? Tá procurando aí, Bé? Pê. Quer descobrir quem é? Ué, o rei Salomão. Pê. Isso, Bé. O filho do rei Davi. Ele se tornou rei logo após Davi estar já bem idoso, quase morrendo. É claro que a história do reinado dele não começou tão tranquilo assim. O irmão dele, o irmão mais novo de Absalão, porque Davi teve muitas esposas. Isso é uma história complicada no meio do povo de Deus. Eles geralmente têm mais que uma esposa, e isso traz problemas entre os filhos, entre as próprias mulheres. E a esposa do Davi, que é a mãe do Salomão, é a Batseba. E Davi havia prometido que ele seria rei. Mas o irmão dele, Adonias, tentou tirar o trono dele, mas não conseguiu. E aí, Salomão agora é o novo rei de Israel. Então, Salomão foi para Gibeão e adorou ao Senhor ali. Glorificou a Deus por ter sido escolhido rei sobre o povo de Deus. Acontece, Bé, que aquela noite ele dormiu ali mesmo naquele local. E sabe o que aconteceu no meio da noite? Veja só o que aconteceu, Bé. Veja só, Bé. Olha o que está acontecendo. Pi. É, ele está dormindo. Pi. O que tem de especial nisso? Tem de especial que naquela noite, Deus visitou Salomão. Deus visitou Salomão em um sonho e ele falou assim: Salomão, eu vou ser com você, igual eu fui com o seu pai, Davi. Você pode me pedir o que você quiser e eu te darei. Bé, o que você pediria se você pudesse pedir qualquer coisa? Bé. Grama verdinha? Acho que as crianças não iam pedir isso, não. Talvez as crianças pedissem aquele brinquedo especial, aquele passeio fantástico. Ai, o que será que a gente pediria? O que será que eu pediria? Mas Salomão era rei, rei sobre o povo de Israel. Talvez ele pudesse pedir para que os seus inimigos nunca vencessem numa guerra. Ele poderia pedir para ser muito rico, para nunca faltar dinheiro para fazer nada, nenhum benefício que ele quisesse fazer no reino dele. Mas sabe o que ele pediu? Bebê. Eu também quero descobrir. Vamos esperar um pouquinho, já eu conto para vocês. Antes de pedir qualquer coisa, Bé, Salomão reconheceu que ele não passava de um menino. Não é que ele era uma criança, ele já é um homem barbado, mas que ele não tinha experiência que ele gostaria de ter para cuidar do povo. E ele percebeu o quão difícil era cuidar do povo, principalmente um povo que era o povo de Deus. E ele fez um pedido maravilhoso e foi o seguinte: Salomão pediu: ó Deus, eu clamo ao Senhor, eu lhe peço que eu tenha sabedoria para governar o povo. É verdade, Bé. Que pedido legal. Porque ao pedir sabedoria, ele não estava pedindo algo para ele, tão somente. Ele estava pedindo para cuidar do povo. E isso alegrou o coração de Deus. E Deus respondeu assim para Salomão: Salomão, visto que você não me pediu ouro,
riquezas, poder, vencer sobre seus inimigos, mas você me pediu foi sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te dar riqueza sem fim. E eu também vou te dar que você tenha paz, paz entre os seus vizinhos. Você não vai ser um homem de guerras. E você vai ser muito abençoado em tudo, tudo, tudo no seu reino. Ai, que delícia, Bé! Ele vai ser um rei, que vai ser um rei tão abençoado assim, sábio, poderoso, rico. Ah, que maravilha! A escolha de Salomão agradou o coração de Deus. Será que se Deus pedisse para a gente escolher alguma coisa, nós iríamos agradar a Deus com o nosso pedido? Bebê. Eu também queria saber. Mas sabe de uma coisa? Algo aconteceu que provou que Salomão recebeu exatamente o que pediu. Assim que ele despertou, se alegrou com o sonho que teve e voltou para Jerusalém para reinar e ver como é que Deus iria fazer com que ele viesse a ser esse homem, esse rei sábio, como é que isso iria acontecer, quais seriam as situações em que ele iria ter essa prova de que Deus lhe deu toda essa sabedoria. E veio uma que foi uau! Muito difícil de resolver. Sabe por quê? O que será que essas duas mulheres querem com o rei? Elas parecem realmente muito preocupadas, Bé. A Bé falou, elas parecem preocupadas demais. Sim, e a história delas era uma história realmente muito complicada. Sabe por quê? Elas são duas mulheres que moravam sozinhas. Não tinham esposo, não tinha ninguém em casa. Eram só as duas em casa. As duas tiveram bebê, engravidaram e tiveram filho. As duas tiveram filho com diferença de 3 dias. Ou seja, não dava nem para ter muita diferença entre um e outro. Eles tinham praticamente a mesma idade. E, após um tempo com esse bebê, uma delas resolveu dormir com o bebê na cama. E no meio da noite, aconteceu uma coisa horrível. Uma delas, a que escolheu deitar com o bebê, sufocou o bebê. Bebê. Sim, Bé. O bebê morreu. Muito triste isso. Mas aconteceu uma coisa ainda pior. Essa mulher que está aí diante do rei está afirmando o seguinte: ela, a minha companheira que mora junto comigo, que é minha amiga, que eu achava que era minha amiga, pegou o bebê morto dela, porque ela deitou em cima do bebê e o sufocou. E trocou os bebês. Verdade, Bé. E falou que o bebê morto era meu e pegou o meu filho e pôs do lado dela e disse que aquele era o filho dela. Eu sei quem é meu filho. Meu filho é aquele. Aí o rei olhava para outra esperando para ver se ela ia admitir que ela tinha feito a troca dos bebês. Mas quando ele viu a outra, sabe o que ela estava fazendo? Eu não. O meu filho está vivo. Ela dormiu em cima do filho dela e está querendo trocar comigo. A criança, ó rei, é minha. E ela quer simplesmente alegar que o filho dela é o meu e pegar o filho dela morto e dar para mim. Como é que ele vai descobrir quem é a mãe? Não sei. Mas pensa bem. Ninguém mais além delas estava naquela casa. Ninguém mais conhecia os bebês. Então, qualquer uma podia ser a mãe. Como descobrir quem era a mãe?
O rei achou um jeito pra lá de estranho. O rei mandou um soldado pegar uma espada, agarrar a criança, cortar ela no meio e entregar metade para uma mãe e metade para outra. Ou seja, vai matar esse outro bebê e entregar metades mortas. Ai, que horrível! Só que naquele momento em que ele mandou fazer isso, aconteceu algo muito, muito, muito interessante, muito interessante. A primeira mulher que alegava que a outra tinha trocado o bebê e que tinha colocado o bebê morto na cama dela, falou: Rei, não, meu filho, não mate, dá para ela. Eu fico como a mãe do bebê morto. Eu não fico. Por favor, não mate a criança. Por favor, não mate a criança. Já a outra dizia: nem seu, nem meu. Rei, seja justo. Divida a criança e entregue metade para mim, metade para ela. Aí o rei, na sua sabedoria, com aquela situação que ele armou, ele falou o seguinte: deem a criança à mulher que pede pela sua vida. Uau! Olha só a ideia dele. Porque ao falar que iria tirar a vida do bebê, a mãe verdadeira nunca permitiria isso. Ela pediu pela vida do seu filho. Portanto, foi descoberta quem era a verdadeira mãe, sem que precisasse de exames como temos hoje. Hoje a gente teria o exame de DNA para dizer quem é a mãe, mas naquela época não tinha, ele não tinha como descobrir. Então você você percebeu a sabedoria que Deus deu para Salomão. Salomão usou uma maneira muito diferente, até estranha, para descobrir quem era a verdadeira mãe. Mas ela se revelou e Salomão pôde ser justo entregando o bebê vivo à mãe verdadeira e dizendo à outra que ela havia dado falso testemunho, ou seja, ela havia mentido contra aquela sua companheira. Veja só, por falar em falso testemunho, sabe de uma coisa? Nós estamos decorando os 10 mandamentos, correto? É a nossa tarefa. Olha só, deu certinho o 9º mandamento, que é: não dirás falso testemunho, ou seja, não minta. Bem nessa história, olha que legal. Portanto, nós temos que decorar como tarefa essa semana o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho, ou seja, não mentir. Aquela mãe que havia trocado as crianças, ela mentiu e sua mentira foi descoberta porque Deus deu a Salomão sabedoria. Mas um juiz que não fosse sábio como Salomão poderia ter dado a criança para a mulher errada. A mentira é algo terrível que Deus realmente abomina, que Deus não aceita. E nós devemos guardar esse 9º mandamento no nosso coração. Não dirás falso testemunho. Vamos relembrar os 10 mandamentos? 1. Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não lhes adorarás e nem farás escultura, nem imagem, nem adorarás nenhuma forma de imagem de escultura. 3. Não dizer o nome de Deus à toa. 4. Guardar o dia do Senhor para o santificar e descansar. 5. Honra o teu pai e a tua mãe. 6. Você não irá matar, nem odiar o seu irmão. 7. Não adulterar, não e ser fiel com quem você se casou, com quem você se comprometeu. 8. Não roubar. E o 9, não mentir. Esses são os mandamentos do Senhor, faltando só mais um para nós terminarmos. E nós precisamos decorar todos eles e no final eu quero ter uma reunião com vocês para descobrir quem é que decorou os 10 mandamentos, tá bom? Beijos, até lá!
Dá tchau, Bé. Bé, bé, bé. Ela tá falando assim, tchau, bom feriado, porque amanhã é feriado. Beijocas pra vocês, crianças. Até mais.